Olá, no Cidadania Mulher de hoje nós vamos conhecer uma jovem baiana que trabalha com a emancipação de empresários negros e foi eleita uma das mentes brilhantes abaixo dos 30 anos pela revista Forbes. O nome dela é Karine Oliveira e ela é a CEO da Wakanda Educação Empreendedora. Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada por participar aqui do Cidadania Mulher, que é o espaço de debate das questões femininas aqui na TV Senado. E eu começo dando, então, parabéns por essa seleção aí pela Forbes, com certeza, assim, é um grande reconhecimento. Né? Assim, você já imaginava que isso estava chegando? Você foi uma surpresa? Como é que veio? Olá, divindades! Então, eu acho muito importante para mim poder estar aqui nesse programa, né, para falar sobre empreendedorismo, sobre a Wakanda. Foi um susto, assim, sabe? Eu acho que todo sonho de qualquer empreendedora, de qualquer gente, pessoa que está no mundo dos negócios, é realmente estar na Forbes, né? Imagine ainda estar na Forbes Under 30. E, assim, foi muito importante, sabe? Eu recebi a mensagem, estava aqui em casa, estava no final do ano, já a gente já vinha de uma visibilidade massa, porque a gente participou de um reality show para empresas, ainda também super famoso, né? Na versão do Brasil aqui em 2020, no meio de uma pandemia, e aí a gente fecha o ano com chave de ouro, né? Sendo reconhecida pela Forbes, uma edição que foi muito legal, porque de cada categoria que tem foram colocadas várias pessoas. Então, acho que para a gente aqui, ainda conseguir fazer isso, estando em Salvador, com esse crescimento no meio de uma pandemia, foi realmente um grande reconhecimento. Mostra aí pra gente, Karine. Você estava mostrando, você está com a revista aí, você está aí na capa, você foi da categoria aí Educação e Ciência. Isso, exatamente. E ainda ganhamos esse presente aqui, né, que foi realmente ser eleita uma das pessoas que iriam sair na capa da Forbes. Então, acho que é muito legal, porque assim, a gente aqui em Salvador, a gente tem muita coisa boa. Assim, sou nascida e criada aqui em Salvador, a Wakanda já existe aqui em Salvador desde 2018. E, assim, às vezes as pessoas acham que realmente, né, quando a gente ganha essa visibilidade da Forbes, aí começa, tipo assim, a Wakanda daqui pra cá, né, de 2020 pra cá, mas, assim, foram esses anos de histórias que a gente teve aqui em Salvador, desde que a gente se colocou, que fez tudo que a gente fez e que a gente passou fazer sentido agora, né? Essa questão da visibilidade, graças, né, a minha equipe maravilhosa me está ganhando a visibilidade nacional, né, e com a Forbes Internacional também. Então, para a gente é muito importante estar aqui também que eu represento, né? Então, a foto também, a roupa foi feita por uma pessoa da minha rede de empreendedores, que é ex-aluna minha, o cabelo também foi por um empreendedor daqui, um afroempreendedor daqui, que também fez esse cabelo incrível, né? E que ficou a marca registrada aí de 2021, então eu acho que faz muito mais sentido, né? Eu sempre quando vou para algum lugar, eu nunca estou sozinha. E essas pessoas todas foram, assim, participaram, você que facilitou, que ajudou elas a empreenderem. Isso, porque na verdade o que é que acontece, né? Nas primeiras perguntas que fazem pra gente é tipo assim, Karine, você faz o quê? Né? Então, a Wakanda é um negócio de impacto social, ou seja, a gente não é nenhuma empresa que só visa o lucro e nenhuma ONG que vive só de doação. A gente é meio que a união dos dois. A gente é uma empresa que nasceu para atender, né, um problema social que, no nosso caso, é o desemprego estrutural. O desemprego estrutural ele já é um fato muito antigo daqui, e o que, que acontece? Ele que origina o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Empreendedorismo por opção é quando você escolhe, analisa uma área, vê uma oportunidade e fala, vou criar uma empresa ou uma solução para aquilo. O empreendedorismo por necessidade é quando você não tem outra opção a não ser empreender para poder, né, ter a sua subsistência. E aí a Wakanda vem através desses estudos, desse olhar, percebendo que quem é que atende esse público. Quem são as pessoas que cuidam das pessoas que empreendem por necessidade? Infelizmente, a gente é carente de iniciativas que entendam essa realidade. Então, nós somos uma empresa de educação. Então, tudo voltado para a educação. Curso, consultoria, palestra, né? Orientação, oficinas, tudo voltado para a educação e uma educação empreendedora. O nosso grande diferencial é que, ao invés de a gente
trazer uma linguagem também muito rebuscada, muito técnica, a gente utiliza a nossa linguagem informal, que a gente chama que é o vibrânio do Brasil, porque se você parar para pensar só aqui no Nordeste, cada lugar tem uma linguagem regional diferente, identitária, que faz tudo fazer sentido. Então, ao invés de a gente afastar essa linguagem, a gente utiliza ela para traduzir empreendedorismo. Karine, vamos voltar um pouquinho aí para o começo da história. Como que surgiu a Wakanda, né? Antes da Wakanda, como é que você sentiu a falta dessa educação que você está explicando aí? Como é que apareceu a ideia? Então, assim, eu sempre trabalhei, né? Desde os meus 19 anos, eu trabalhava com a economia solidária. Minha mãe foi uma das minhas principais diretoras e líderes, assim. Então, eu aprendi na economia solidária que já existia um outro jeito de fazer geração de renda, né? Então, durante todo esse tempo que eu comecei a trabalhar e estudar, que eu cursei serviço social, eu comecei a compreender que empoderamento financeiro ele era tão importante quanto empoderamento econômico e político. Só que o que eu ficava pensando por que é tão diferente? Eu conheço um bocado de gente incrível, só que eles não conseguiam ter essa lógica de mercado, né? Enfim, e se sustentar pensando na lógica de mercado de gerar lucro mesmo. E aí eu só conheci empreendedorismo em 2016, no meu primeiro curso, e foi aquela enxurrada de palavras em inglês, e eu ficava muito preocupada porque eu estava em Salvador, eu tinha 24 anos, e eu ficava imaginando, realmente eu sou obrigada? Quer dizer que não existe uma outra forma de falar sem ser essa? E aí que acabei entrando no meio do empreendedorismo, inovação, tecnologia, e aí mais palavras em inglês, mais essa linguagem técnica, eu ficava pensando, né? Que diziam que o evento era para todo mundo. Mas quando você chegava lá, a linguagem diz que as pessoas não estão falando com você, né? Aí fala de head, aí fala do payback, né? Fala do valuation, tipo assim, como se fosse realmente coisas muito naturais, sabe? Tipo assim, linguagem que todo mundo conhece. E aí que comecei a pensar, por que que minha mãe e meu pai, que sempre foi mestre de obra, sempre foram autônomos, por que que eles nunca se intitularam empreendedores? Porque essa palavra parecia muito afastada. E aí eu comecei a perceber que mais pessoas ao meu redor tinham esse empreendedorismo que era diferente. Foi aí que comecei, muito vendo essas rodadas de investimento e voltando para casa de ônibus, que eu percebi assim, mas qual é a diferença mesmo entre aquela apresentação que o cara faz lá para conseguir investimento e aquela apresentação que o baleiro e a baleira faz para conseguir vender os produtos no ônibus, né? Já que é uma apresentação rápida, concisa, que tem que superar todas as suas barreiras ali naquele momento, porque eles precisam que você compre para que eles voltem com dinheiro para casa. Foi aí que eu entendi que, tipo assim, aquilo era um pitch de buzu. O pitch é uma apresentação rápida, né? E foi aí que eu comecei a falar assim, olha, eu acho que talvez o problema seja a questão da linguagem, eu acho que outras pessoas também têm esse mesmo problema. Foi aí que em 2018, depois de sim sair do filme do Pantera Negra, completamente empolgada e não acreditar que a Wakanda seria só uma cidade cinematográfica, só fictícia, porque era muito incrível, era muito do que eu acreditava, que eu falei, olha, não tenho recurso, mas vou criar o Wakanda aqui. E ainda na faculdade, que eu escrevi pela primeira vez, a primeira coisa que surgiu muito desses meus 6 anos que eu já tinha de história de vida, de experiência profissional, e isso que se transformou na metodologia da Wakanda, que é uma metodologia que traduz, né, os conteúdos para atender quem empreende por necessidade, que não é somente quem é baleiro e tal, porque às vezes a gente fica achando que quem empreende por necessidade geralmente tem baixa escolaridade. E, infelizmente falando, não é assim. Por conta da pandemia, várias mulheres com currículos incríveis foram demitidas por serem mães. Na verdade, naturalmente, elas já têm uma baixa entrada no mercado formal de trabalho por conta disso. Então, infelizmente, elas também empreendem bastante por necessidade. Pessoas LGBTQI também empreendem bastante por necessidade, porque não adentra o mercado formal de trabalho, então eles precisam sobreviver até surgir alguma outra oportunidade. Então, a minha ideia foi apoiar esses empreendedores, essas pessoas nessa jornada, para que não fique nessa lógica do ficar rico ou morrer tentando, mas aprender que eles podem empreender e trabalhar com mais dignidade e, a partir daí, sim, obter melhores resultados. E você sempre foi fã do universo Marvel, ou foi mesmo esse filme Pantera Negra, Wakanda? Conta um pouco pra gente, o que é Wakanda? Então, divindade, pô, Deus, pra mim, enquanto uma pessoa negra, eu sempre senti essa falta, sabe? Porque eu sempre gostei muito de quadrinhos e tal, né? Eu gosto muito de filme, mas infelizmente, ainda quando tem uma escassez muito grande de personagens negros, e ainda... Você não se via, né? Não se identificava, né? E de um modo positivo, Deusa, né? Existem atores negros, mas geralmente são os vilões, geralmente são os coadjuvantes,
né? E quando você vê o filme do Pantera Negra, ele traz uma outra perspectiva do que realmente é um filme de super-heróis negros, sabe? Que é quando você vê que a questão de ancestralidade, tecnologia, é o que você vê, o quanto as personagens femininas, né, do filme fizeram toda a diferença por uma questão de empoderamento, por uma questão de prioridade. Então, tipo assim, você sai entendendo que, tipo assim, nossa, velho, tá vendo que a população negra não é só miserabilidade, a gente tem muita potência, e foi aquilo que me tocou, sabe? Foi aquilo que me deu a ousadia de, mesmo não ter nenhum tipo de MBA em administração, que chegaram para falar para mim como é que eu ia criar uma metodologia se eu literalmente, né, não tinha nenhuma experiência em administração. E eu falei, para quem eu estou falando, né, eu sei que vai funcionar. E foi isso que a gente tem feito, né? Então, nossos diferenciais é porque eu foco em um público que eu conheço, porque eu convivo com eles. E, infelizmente, a maior parte das iniciativas de empreendedorismo acabam trazendo um conteúdo que foi feito por uma empresa grande. Então, não adianta chegar, né, ali para uma pessoa que tem uma barraquinha de fruta e dizer que o negócio dele não vai existir sem um plano de negócio. Isso é mentira. Ou chegar para aquela pessoa e dizer que o pior erro da vida dela é misturar as finanças. Eu empreendo em casa para você ver se mistura, se não mistura. Então, eu acho que é entender a realidade, acolher essa realidade, mas explicar para eles como é que eles conseguem transformar e sair dela. E aí, continuando então nessa metáfora de Wakanda, que Wakanda é uma nação assim, altamente tecnológica, avançada, e você falou anteriormente do vibrânio, que também vem de lá, né, essa metáfora, e que o vibrânio, então, no caso, é a linguagem baiana, nordestina, brasileira? Explica pra gente como é que é isso. Porque, por exemplo, a gente percebe hoje que muitas vezes os principais problemas é que, tipo assim, desse jeito meio norte-americano, padroniza, bota em uma caixinha e replica, né? E, tipo assim, é um jeito que não lida muito bem com diferença, com diversidade, né? E aqui no Brasil, a nossa maior riqueza é que, literalmente, você consegue encontrar povos diferentes, de etnias diferentes, de pontos de partida diferentes em uma mesma sala de aula. Então, eu creio que, tipo assim, padronizar as coisas e dizer que, nossa, ter uma pessoa que tem aquele sotaque tão lindo, né, do Piauí, e dizer para ela, se você quiser ser jornalista, você vai ter que esquecer esse sotaque. Eu falei, não, peraí, não. O que torna ela identitária é literalmente aquilo, e não significa que ela não é profissional. Sabe? Essas coisas não é uma coisa que anula a outra. É uma coisa que você percebe muito em Wakanda, né? Tecnologia e ancestralidade, elas caminham em par de igualdade. Então, não é aquela coisa de, tipo assim, para ter tecnologia, eu tenho que afastar tudo que é ancestral, sabe? Né? É a mesma coisa do papel dos homens e das mulheres, né? Eles têm um papel em par de igualdade, né? E literalmente falando de importância e de voz, né? Então, eu creio que é muito por esse partido e por isso que eu aposto na linguagem, né? Por exemplo, você vai chegar lá no Rio de Janeiro e você vai ouvir o carioquês. E eles vão ter uma identidade muito, muito local. A depender da comunidade periférica que você vai, eles também têm alguns dialetos que são incríveis, né? Então, porque ao invés da gente botar tudo em uma caixinha, dizer esqueça a sua linguagem, a gente literalmente não abraça isso, porque quando a gente abraça isso, a gente abraça a diferença e a gente aprende a conviver com essa diferença, com esse diferencial, né? Então, eu creio que por isso que eu aposto que isso é o nosso vibrânio, só que a gente acabou não abrindo ainda, porque a gente acaba pegando muito essas metodologias que são de fora para aplicar aqui, ao invés da gente entender que tem coisas que vão ser genuinamente brasileiras. E essa questão da diversidade linguística, cultural e tantas outras mais, é uma coisa que faz parte do nosso DNA. Então, eu trago isso na minha empresa, porque, inclusive, quando eu penso em expandir, eu não penso em ir para o Ceará, entendeu? E ensinar o baianês para eles. Eu penso em ir no Ceará, né, trazer uma pessoa do Ceará para Wakanda e ele vai aprender a ensinar sobre empreendedorismo na linguagem dele. Então, não perde identidade, não perde originalidade. Não tem melhor do que ninguém para falar do Ceará do que aquela pessoa que mora lá. Então, é absorver essa diversidade e realmente estar aqui para cada ator, né, da sociedade vivê-la. Eu acredito que isso muito vai fazer a gente crescer. As empresas estão começando a se abrir para isso, equipes diversas, por isso que a gente precisa de mulheres. Não é porque é bonitinho, não é porque é cota. A gente precisa porque é um outro olhar, um outro ponto de partida. Ela é tão profissional quanto o homem, entende? Mas quando eu começo a colocar mais mulheres no time, inclusive mulheres brancas e negras, mulheres LGBT, eu trago outras profissionais com outros pontos de partida. Então, quando eu vou criar um produto, alguma estratégia, eu consigo uma estratégia muito mais original, muito mais, né, viva,
do que as antigas estratégias que eram criadas por pessoas imaginando o público-alvo, né? Então, a gente cada vez mais entende que quanto mais eu consigo focar, quanto mais eu consigo me conectar com o público, é muito melhor para a minha empresa, dá muito mais resultado financeiro e por isso que eu preciso da diversidade. Você tinha falado essa questão de não misturar as finanças com a empresa, e você falando das mulheres, isso é uma coisa um pouco feminina, né? A mulher já mistura a família, negócio, você falou as empreendedoras que perderam o emprego viraram empreendedoras por necessidade, por serem mães, perderem o emprego. Você acha que isso pode ser dito como uma característica feminina, isso de misturar, juntar tudo, De jeito fazer nenhum, tudo ao mesmo Rainha. tempo? De jeito nenhum, Rainha. Isso é uma característica de qualquer pessoa. Imagine você agora, né, entende que você não tem dinheiro para alugar um galpão, para poder abrir um CNPJ, sabe? A seu primeiro empreendimento é em casa. Me diz aí como é que você mistura. Se tem como realmente separar as coisas. Eu vou o quê? Comprar panela para a panela que eu fazer a comida para a marmita ser a panela diferente do que eu uso para casa? Né? Nesse tipo de realidade isso não existe, sabe? Então a questão do não separar, né, ou do separar, que o empreendedorismo fala que é um erro, o que eu falo é tipo assim, olha, o problema não é misturar as finanças, o problema é você não ter um planejamento de que momento elas separam. Porque, assim, eu acho que eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que ter uma estratégia, uma perspectiva para realmente saber em que momento ela muda, em que momento essa chave vira, né? Eu tenho que saber, né, qual é essa trajetória, né? Porque o problema é que quando eu não faço esse planejamento, eu fico a vida inteira com tudo misturado e às vezes o meu negócio não aguenta. Ele não aguenta sustentar a família inteira, mas o que a gente tem que lembrar tem famílias que dependem daquele negócio. Então, eu acho que é muito injusto eu dizer que é o pior erro do empreendedor ele misturar, quando na realidade dele não teria como ele separar. Né? A renda não vem de outro lugar sem ser da minha barraquinha de fruta. Então, sinceramente, honestamente, eu estou trabalhando com o objetivo financeiro de sustentar a minha família. E é isso, sabe? Então, nesse sentido, como é que eu separo? Sabe? Tem como separar mesmo, sabe? Se o objetivo dali é outro. Então, eu acho que o legal é a gente entender que realmente são várias outras realidades de empresa. Mas eu acho que o mais legal é eu falar para aquele empreendedor, para aquela empreendedora, né, que ele tem como sonhar, que tudo bem, ele vai estar passando necessidade agora sim, mas a pergunta principal é quando ele sai. E se ele não tiver um plano muito, muito alinhado para saber quando ele sai, quais são as metas que ele tem que atingir, quais são os nãos, que infelizmente ele vai ter que se dar, porque a gente já se dá muito, mas ele vai ter que ter estratégia para dar esses nãos, para que daqui a algum tempo ele saia daquela necessidade. Porque o problema é quando a gente vive na necessidade e a gente acha que a única realidade que eu mereço é aquela, né? Então, eu mereço muito mais, principalmente quando eu começo a olhar que eu não tenho um bico. Aquela coisa, mesmo pequenininha que eu estou fazendo, é um negócio. Karine, e você primeiro elaborou o seu projeto dentro da faculdade que você estava cursando serviço social, mas não foi muito bem recebido assim, essa visão de que empreendedorismo também é uma forma de serviço social, que mais uma vez pode estar tudo junto, isso não foi muito bem aceito. Porque infelizmente, né, o curso de serviço social ele está sofrendo uma transformação ainda, né? A nossa grade, quando eu estudava, era toda voltada para políticas públicas e a gente tem que aprender a se atualizar, né? Por isso que eu falo sobre a questão do novo, né? E, infelizmente, na faculdade, pelo menos durante o tempo que eu cursei, ou era criar algo acadêmico ou não era criar nada. Então, eu precisava entender algum autor, algum escritor, alguém que validasse o que eu estava pensando em escrever, ou senão aquilo não era impossível de acontecer. Então, eu entendo hoje porque que a faculdade deu uma negativa, infelizmente, né? Até porque assistentes sociais, né, como eu, falar de geração de renda, falar de empreendedorismo era uma coisa muito estranha. Hoje, né, um ano depois, essas correntes já começaram a vir, né? Várias assistentes sociais começaram a se juntar, a abrir empresas de consultoria voltadas para impacto social, voltadas para a responsabilidade social corporativa. Então, elas perceberam que isso também era uma saída para além do que a gente já conhecia. Então, hoje a gente já consegue falar, mas no início, infelizmente, eu recebi apoio de outro curso de social de uma outra universidade, que realmente, quando eu apresentei a história, que eu só estava apresentando naquele momento de uma sala de informática, porque a Wakanda era toda física, né, as aulas eram físicas, e eu precisava dar uma aula, né, para a galera de precificação que era no software.
E a universidade completamente me apoiou, chegou junto, cedeu e falou assim, Karine, eu não entendi por que as suas coordenadoras não entenderam a grandiosidade do que você está fazendo. A gente aqui já está vendo, né? E era bem no iníciozinho ainda, quando não tinha essa visibilidade toda, né? Eu agradeço demais, assim, porque às vezes a gente está criando algo inovador e eu sei que realmente causa medo. Piorou eu que tinha 25 anos, enfim, chegar na coordenadora de universidade e dizer que eu tinha acabado de criar a metodologia, não era nem formada, né? E mas agradecer porque as pessoas realmente confiaram que, tipo assim, que aquilo ia dar resultado e deu, né? Muito resultado como a gente está vendo agora. Então, eu creio que eu acho que serve para a gente aprender com esse novo olhar, né? Infelizmente, a pandemia deu um soco no estômago de todo mundo que não acreditava em certo tipo de mudança. A tecnologia já existia há muito tempo, só que a gente só aprendeu agora e, infelizmente, teve que ir no empurrão mesmo, basicamente a sociedade como um todo, a aprender que a internet veio para ficar e que a tecnologia agora é essencial. E como foi essa questão da tecnologia, da internet? Assim, como que a pandemia afetou a Wakanda? Rainha, toda a operação da Wakanda era física. Eu dava aula física, até porque mesmo pelejas por necessidade, eles não estavam na internet, né? Então, toda a operação da gente era dar aula e tal, com 40, ou seja, era com aglomeração. E aí, quando veio a pandemia, assim como todos eles, eu também fui pega de surpresa, né? Porque eu falei, uau, não acreditava na internet. Enfim, poxa, esse negócio de dar aula online, cadê o humano? Eu gosto de gente. E, enfim, né? Acabou que veio para ficar. A gente demorou um pouquinho de se transformar digitalmente, infelizmente, porque tinha muito medo mesmo, né? De tipo assim, pô, tô na internet, e como é que eu consigo manter esse contato humano, essa empatia, enfim, como é que eu consigo trazer esse acolhimento para o online? A gente ouviu bastante as pessoas, e eu creio que esse foi o mais legal. A gente passou o primeiro semestre todo ouvindo as pessoas para poder entender como é que a gente poderia ajudar. E daí nasceu o Acelerando Socorre, que é o nosso produto digital, agora com toda a pegada da Wakanda, né? Com toda a linguagem, focando em habilidades, né? Logo na plataforma WhatsApp, porque é a plataforma tecnológica que a maior parte das pessoas mais usam, só que não usam muitas vezes para o negócio. E é isso que a gente faz essa mudança de chave. Então, eu percebi que o problema não era a tecnologia, era literalmente como eu usava a tecnologia. E eu percebi que, por exemplo, tipo assim, a gente fez um teste e eu atendi 187 pessoas do Brasil todo, sabe, em um teste online. Então, eu não estava esperando, tipo assim, receber mulheres de outros estados, né? Porque meu público é 90% feminino, porque, infelizmente, as mulheres investem mais na educação do que os homens, né? Não por uma questão, porque a gente, infelizmente, precisa de mais validação do que os homens. Os homens criam habilidade e alguém tem que provar para eles que eles são ruins naquilo. Já a gente, muitas vezes, tem muita habilidade, só que a gente procura vários cursos para dizer, não, agora eu tenho certificado de que aquela habilidade minha realmente funciona. E muitas vezes já é muito boa do que a gente já faz, né? Então, as mulheres investem mais em formação, mesmo tendo um empreendimento pequeno. Né? Então, para mim, foi muito importante sentir essa conexão. Quando é que eu poderia atender mulheres do Brasil todo estando dentro da minha casa, sem ser a internet? Como é que a gente poderia estar dando essa entrevista agora, né? Então, eu creio que é entender o lado bom da internet e entender que a diferença é como eu uso a tecnologia. E aí, quem quiser entrar, então é pela internet, né, wakandaeducação.com.br, e aí pode se inscrever lá nesse curso, Acelerando o Seu Corre, do Brasil inteiro, que é pelo WhatsApp que você faz o curso, né? Você tinha dado o exemplo antes, né, que você não vai ensinar baianês para os cearenses, mas vai pegar isso, já está acontecendo, assim, as pessoas de outros estados já estão também transformando, assim, adaptando as suas linguagens? Isso vai fazer muito parte da nossa expansão, né? Eu fiz o teste em janeiro, tive muita devolutiva positiva do conteúdo, então eu acho que trazer esse conteúdo mais descontraído, né, mais prático, funcionou bastante. Então tiveram várias pessoas de outros estados que validaram essa linguagem que eu falo do baianês aqui, tanto que o nome dos cursos é Pega a Visão, que é gestão financeira, Corre no Digital, que é sobre marketing digital, e Gestão Barril Dobrado, que é de planejamento, né? E as pessoas aderiram bastante também, essa questão mesmo da linguagem, né? Mas eu acho que o mais legal mesmo é que, por exemplo, a gente já está se estruturando para o processo de expansão. Ano passado, quando eu participei desse reality show, né,
para empresas, eu recebi muitas mensagens, tipo assim, Karine, eu quero participar da Wakanda, Karine traz o Wakanda para o meu estado. Aí eu falei, pô, velho, e olha que isso era um planejamento meu para daqui a 3 anos, né? E isso aconteceu muito rápido, então eu achei que precisaria ralar um pouquinho mais, né, para conseguir essa validação. Então eu gostei muito de saber que as pessoas entendem que essa acessibilidade da linguagem também é necessária em outros estados, né? Então a gente já está se estruturando para daqui, né, no ano que vem, talvez a gente já conseguir para esse processo de expansão, sabe? Para dizer assim, uau, né? Pessoas vão estar licenciadas na metodologia da Wakanda e vão poder aplicar ela no seu estado do seu jeito, né? Que eu acho que é o mais lindo. Então, esses são nossos planos aí para poder adentrar o Brasil. E, assim, a internet tem sido muito esse propulsor, né? Então, eu entendo que meu objetivo é ensinar para essas pessoas como eles podem empreender em casa, né? Porque aí eu consigo mostrar para eles como dar resultado na internet, porque não adianta fazer qualquer postagem no Instagram para vender. Infelizmente não é assim, né? Você tem que ter uma estratégiazinha ali, mais ou menos, para que você consiga atender o seu público, né? Então a gente não sabe nem para quem está falando na internet. Então o objetivo da Wakanda é potencializar habilidades que gerem resultado para esses empreendedores. Que legal, Karine. Mais uma vez, parabéns aí para você e para toda a sua equipe da Wakanda Educação e sucesso aí, né, nas novas etapas. Muito obrigada aqui pelo seu tempo, por essa entrevista aqui para o Cidadania Mulher. E essa entrevista já está disponível na internet e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você que nos assiste quiser fazer algum comentário ou sugestão, entre em contato através da Ouvidoria do Senado. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania Mulher.